essa interação do Espírito Santo, ela precisa acontecer na vida do cristão. E é como eu tenho dito aqui para vocês. Onde é que está o Espírito Santo na igreja? Onde é que está o Espírito Santo na igreja? É para estar em cada um de nós. Mas, amados, essa moradia, esse templo, como a palavra diz, agora nós somos templo e morada do Espírito, né, de Deus, tá? E isso não pode ficar na normalidade da igreja. O livro de Atos, né? Aliás, eu vi alguns pastores, né, até já eles dizerem que realmente não devia ser o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, a ação dos apóstolos, mas devia ser Atos do Espírito Santo, porque foi exatamente, amados, o motivo pelo qual, tá, nós temos aqueles testemunhos do livro de Atos, do mover do Espírito Santo, a partir da descida do Espírito Santo, a partir daqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, foi que aquelas coisas aconteceram. As pessoas mudaram de vida, as pessoas mudaram totalmente, amados, vou colocar de religião, mudaram totalmente o seu estilo de vida. Isso revolucionou aquela época. E por que não está revolucionando hoje? Porque eu vejo, amados, isso na igreja, ela não tem uma revolução do Espírito Santo, não tem o mover do Espírito Santo. É uma igreja que vai buscar o mover deste mundo, das coisas deste mundo e daquilo que os homens podem proporcionar. E, amados, quando não se tem o Espírito Santo, sabe o que é que acontece? Nós nos acostumamos com aquele pirulitozinho merreca que tem nos dado. Aquele pirulitozinho, meu filho, que já faz tanto tempo que está na boca que já perdeu o sabor. Não sei se no tempo de vocês, né? Mas assim, no meu tempo, essa questão de chocolate toda a vida foi muito caro, difícil o acesso. E bombom ainda vai, né? Mas chiclete ainda era maravilhoso. Então, quando você conseguiu o chiclete, amado, você mastigava, ficava com aquele bichinho na sua boca, e ali, amado, é uma borracha, tá? Uma borracha acrescentada de sabor, artificialmente. Lógico, e aquele sabor vai embora, e a borracha fica, mas você ainda continua com aquela borracha na boca, né? E uns guardam, às vezes tem um buraco no dente, usa logo para usar o chiclete para tapar, né? Aí no outro dia você tira de novo e começa a mastigar de novo, tá certo? E aí você fica com aquele chiclete, uns guarda debaixo da cadeira, algum canto, no outro dia vai lá e pega de novo e bota, né? Eu já vi gente que pegou o chiclete, botou no açúcar, né? Rolou no açúcar, encheu de açúcar, botou de novo na boca. No outro dia tira, né? Rapaz, o bicho está perdendo coisa, esbranquiçado, tá certo? Então, mas infelizmente eu vejo uma igreja que já faz tempo que está com o chiclete velho na boca, que já desbotou faz anos. Mas, amados, continua ainda acostumado, tá certo? Continua acostumado com esse chiclete, infelizmente. Eu não me contento com isso. Já faz tempo, amados, que isso tem me incomodado. Porque quando eu olho para a vida das pessoas, eu não vejo a mudança, eu não vejo a transformação, eu não vejo no olhar o brilho do Espírito Santo. Eu vejo no olhar, amados, um brilho opaco. Não existe isso, brilho. Ou é brilho ou é opaco, ou seja, sem brilho, né? Mas é o que eu vejo isso nos olhos de muitos irmãos. Por que, amado? Porque não tem ação do Espírito Santo. Porque quando há o Espírito Santo, amado, a gente brilha, os olhos brilham, a gente almeja as coisas de Deus. Eu não sei alguns aqui, mas eu, por mim, já tenho o quê? 20 anos já na questão do Evangelho, e eu me pego, amados, me lembrando de que quando eu comecei a caminhada com o Senhor, o quanto eu era, não sei, ingênuo, o quanto eu era inocente, e eu me lembrando de certas coisas, ainda ontem eu vim aqui na igreja, pegar umas cadeiras aqui de vez, nossa confraternização da liderança, tivemos um momento aí. E aí eu me lembrando, isso porque eu me lembrei de algo de 20 e tantos anos atrás, de quando eu era ainda neófito, ainda estava aí caminhando com o Senhor, as coisas que eu fazia, de meu Deus, o que eu estava na minha cabeça. Mas é isso, amados, isso acontece, né? Não é para perder esse brilho, mas a gente vai adquirindo maturidade, mas tem que ter muito cuidado com isso.
Porque a gente acaba, essa maturidade, a gente acaba se acostumando com as coisas de Deus. Tá? Se acostumando da igreja, sentar, ouvir a palavra e vai se embora. A gente vai contra, e a nossa vida continua do mesmo jeito que está. Eu não aceito isso. O Espírito Santo é novo de Deus, é mudança de vida, é transformação de vida. Tá? Então eu não aceito isso na igreja, eu não aceito uma igreja que ela continua vivendo o velho. É como Jesus veio e disse, olha, não se coloca odre novo, não se coloca vinho novo em odre velho. Ele não vai aguentar. Não se remenda, né? Não se coloca remendo novo em pano velho. Ele vai se rasgar, vai se desfiar, o remendo novo vai ficar e o velho vai se desfiar todinho. O que Jesus está querendo dizer? Vocês têm que mudar. O que eu tenho aqui é novo, mas eu não vou remendar coisa velha. Velho é isso, a mentalidade das pessoas. Continuava apegado à lei, e Jesus trouxe a graça, trouxe restauração, trouxe renovo, tá? Renovo, tudo novo na vida da pessoa. Como eu tenho ministrado aqui, eu fico feliz por eu ver que o Espírito Santo está tendo liberdade na vida de alguns irmãos, e está fazendo coisas novas, em casa, somente em casa, tá certo? Então, amados, a interação com o Espírito Santo. Primeiro, tem um texto aqui, está lá em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. E ele agora é uma lâmpada, chega lá e 3 candeias apaga. Mas principalmente, amada, usando aqui uma analogia, de que o Espírito Santo, aliás, quando a Bíblia fala tanto na questão de água como de fogo, muitas vezes está relacionado, de vento, está relacionado ao Espírito Santo. Então, quando diz assim, não apague o Espírito Santo, eu coloco aqui como um fogo. Que fogo é esse? Eu quero dizer que, para você, amados, que nesse sentido, tá? O Espírito Santo, não é a 1 Tessalonicenses, né? Quem abriu aí? Vamos ler, não? Leia. Qual é o capítulo? Qual é o capítulo? 5. Verso 9. 1 Tessalonicenses 5:9. Ler? Vai ler. Até onde? Até o 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Tá? E essa salvação, amados, depende da nossa interação com o Espírito Santo. Depende da ação do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, se eu falei que ele está falando aqui que não apagueis o Espírito Santo, que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, como fogo, ele pode ser apagado. O Espírito Santo, amados, como fogo, ele pode ser também alimentado quando nós lhe fornecemos combustível. Tá? Tem ali uma fogueira, se acendeu, colocou ali umas madeiras, acendeu. Mas a um determinado tempo aquele fogo vai se apagar. Então eu preciso colocar mais lenha. Tá? Então é exatamente isso que precisa acontecer na nossa vida. Veio aquele primeiro encontro com o Senhor, ver aquele fogo, ver aquele, acendeu ali a chama do seu coração, mas a gente precisa continuar abastecendo para que ele não se apague. Muitas vezes, amados, aliás, é usado essa simbologia de que quando Jesus vem, ele vem buscar o quê? A noiva. Gente, quando tem aquele primeiro namorado, ou namorada, e aí aquela paixão, acende aquela chama da paixão, seus olhos brilham, você só pensa nela, você só pensa nele, né? Não pensa no encontro que foi marcado. Então você começa a alimentar isso no seu coração, você começa a viver esses momentos, né? E esses momentos que você começa a viver, eles estão acima de qualquer coisa. A pessoa que deixa até de comer, está apaixonado que até a fome, tá? Supriu, né? Pela paixão. Como isso, as histórias de amor, né? Nós vimos aí as histórias bonitas, né? De amor que tem, as pessoas morreram de amor, deixou de comer porque estavam tão apaixonadas, né?
Hoje em dia as pessoas podem até matar por amor, né? Isso não existe. O amor ele é para dar vida e não morte, né? Certo? Então, mas a gente alimenta isso, né? Mas aí, com um determinado tempo, essa paixão passa no namoro, aí vem o noivado, o casamento, vem filhos, né? Geralmente vem um deles, 2, 3, 4, 5. Aí vem os meninos, vem filho, aí toda aquela correria, o trabalho, toda a cabeça do menino, rapaz, aí daquela correria toda, o dia todo, menino para um lado, menino do outro, menino cai em briga, e faz comida e tal, e um vai trabalhar, e então vai ter que ter 2 empregos, porque só um dá mais vencimento, porque o menino come, né, porque está na carta, e aí vai, amado, quando chega a noite, o casal ali chega e vai se deitar naquela empolgação. Chegou a noite, eu vou deitar com a esposa, vou dar ali um monte de beijo nela, vou aqui apaixonado. E a esposa nem se fala. A esposa se arruma todinha, bota aquele perfume, aquele batom, bota aqueles cílios, e aí vai, né? Aí vai, se arruma todinho e tal, bota aquele perfume que ela guardou para aquele momento. É assim, amado? Não é? Jesus. Fez me lembrar uma cena que eu não vou nem comentar, mas está bem comparado esse exemplo que eu estou dando. Então vocês responderam que não é, mas por que não é? Olha aí, rapaz, mas eu vou responder não. Ô, glória. Aleluia. Então, mas por que não é mais? Exatamente. A chama da paixão, do amor, do afeto, do carinho. Não estou falando de sexo, não. Mas o amor é diferente da paixão. Final. O amor é diferente da paixão. A paixão você paga, agora o amor. O amor. E aí, por que esse amor é diferente da paixão? Porque o amor, o pessoal fala, a paixão, né? É aquele momento, aquela coisa toda e tal. Mas, amados, pergunta para Jesus. E aí a questão da Eucaristia, a paixão de Cristo? Pergunta para Jesus se ele perdeu o amor dele pela igreja. Hã? Se ele deu a vida dele por amor. Né? Tá certo? Não, eu acho que paixão é a questão da emoção, né? E amor eu acho racional. Coisa linda, Jesus. Escuta essa vez. Não sabe. O amor é racional. Lembrando, deixa eu racionalizar aqui, né, a minha esposa. Vou dizer se ela merece ou não, né? O amor racional. Mas olha, eu quero dizer para você que particularmente eu não aceito isso. Porque eu tenho Cristo. Eu não posso viver segundo os padrões do mundo. Já que o amor é racional, como a Carol disse, tá? Então, se ela fizer o que eu gosto, eu amo ela. Se ela não fizer, eu não gosto. É assim. Mas não é racional. É. Sim, mas o amor racional é assim. Se eu fizer o que eu não gosto, é assim que as pessoas entram no relacionamento. Bom, eu vou. Se realmente me agradar, eu. Se não me agradar, isso é racionalizar. Um relacionamento baseado em amor. Só, meu filho, que nós não podemos mais viver com esse amor mudando nosso coração. Sabe por quê que eu digo? Porque esse amor que racionalizado, ele é circunstancial, ele é limitado, ele depende da ocasião, depende do momento, depende da situação. Esse é o amor mundano, é o amor do mundo, mas o amor de Deus, amados, não depende. Olha só, já pensou, amado, se Deus fosse agir segundo o nosso amor, tu acha que ele tinha mandado Jesus? Aqui nós vamos ler textos aqui, se der tempo, eu acho que não vai dar, eu não estou nessa questão do amor, não vou citar a corrosão, amados, porque, amados, eu vou ler textos aqui que Deus tem 1 milhão de motivos para não nos amar, segundo o nosso raciocínio, segundo o amor que nós raciocinamos. Eu
Vou ler, por último aqui, finalizando, tem um texto maravilhoso que eu vou ler todinho para vocês verem. Mas, amados, o amor de Deus é diferente. E ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo ele amou? O mundo que virou as costas para ele. O mundo que adulterou, que foi amar outros deuses. Então o nosso amor é circunstancial. Ele é racional. Ah, adulterou? Tchau. Vou arrumar outra. Vou arrumar outra. É assim o nosso amor. Tá o amor de Deus, não. Adulterou? Eu te amo. Continuo te amando. Temos milhares e milhares de exemplos na Bíblia acerca deste amor. Por isso que eu não aceito um relacionamento cristão sem o amor de Deus. Eu não aceito um relacionamento cristão vivendo o amor mundano. Está faltando o Espírito Santo. Está faltando o amor de Deus, amados. Porque se nós formos viver esse amor racional, nós não perdoamos. Se nós formos viver esse amor racional, nós vamos viver, sabe o quê? Ressentidos. Cheio de ressentimento no coração. Azedo. Cadê o mel? A lua de mel. A lua de mel, segundo o amor de Deus, sabe quando é que se acaba? Nunca. Nunca. Sempre vai ser mel, independentemente da circunstância. Mas infelizmente nós vivemos isso no nosso relacionamento. Hoje foi bom demais. Tomara que amanhã seja assim, se não for, já sabe. É assim que nós vivemos. Então, amados, esse amor de Deus, ele é proporcionado pelo fogo do Espírito Santo. Nós precisamos alimentar isso. E esse alimento, amados, sabe onde é que ele começa? Aqui, na sua decisão, amados, de alimentar o fogo do Espírito Santo. Isso é na área do amor, eu vou alimentar com amor. Onde está precisando de perdão, eu vou perdoar. Os discípulos chegaram para Jesus, Jesus, Senhor, quem tu diz aí quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7? Ele esticou, porque na lei deles era só 3 vezes. Ele esticou, Jesus não só 70 vezes 7, mas ele disse infinitamente. É infinito o nosso perdão uns para com os outros. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoou. Diante do nosso pecado, Deus nos perdoou. O discípulo diz 3 vezes 7, 70 vezes 7, vamos multiplicar isso aí. Ele diz 70 vezes 7, 749. Ou seja, infinito. O discípulo diz 3 vezes 7, era só 3 vezes, botou mais 7. Então, amados, o Espírito Santo como fogo, ele pode ser alimentado quando lhe fornecemos combustível. Seu relacionamento precisa de combustível. Posso fazer uma pergunta? O amor, no caso, ele é um sentimento ou é uma escolha? É uma ordem. Pois é, eu entendo que é uma escolha, né? Se a gente pegar aqui na Bíblia, o Senhor nos dotou a nossa estrutura, o Senhor nos constituiu. Nós somos os seres sentimentais. Temos vários sentimentos. Dor, angústia. Né? E o sentimento de amor, ele faz parte da nossa estrutura. Tá? Porque Deus amou o mundo. Deus tem sentimentos, amados. Ele tem sentimento. Mas tem um sentimento de Deus, amado, que é mais forte que todos os outros, que é o amor. Amado. E aí, Jesus, lembra que Jesus disse, nisso conhecereis se vocês realmente são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E ele pegou esse sentimento de amor. Agora, amados, nós, sendo cheios do Espírito Santo, nós dominamos os nossos sentimentos. E o amor faz parte. Então, como o Sábio bem falou, muito legal você ter a sua pergunta, ele continua sendo um sentimento, mas eu agora domino ele. Porque antes eu era dominado pelos meus sentimentos, por causa do pecado. Mas agora, por causa da ação do Espírito Santo, eu tenho domínio sobre os meus sentimentos. E é por isso que Jesus disse, tem o teu inimigo? Ame ele. Ame o seu próximo. Ele deu uma ordem, sabe por quê? Porque agora eu tenho condição
de dominar esse sentimento que se chama amor, e eu decido amar. Essa é a escolha. Hã? Entendeu? Amém? Amém. Como o Espírito Santo, amados, ele não age sozinho, nós precisamos interagir com ele para que a sua missão possa se concretizar na nossa vida. Ele não é sozinho. Sabe por quê? Porque isso Deus já nos demonstrou há muitos anos e muitos anos atrás. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem, plural, façamos. Desçamos e vamos ver como é que está aí a terra. Tá certo? Há, amados, uma ligação, há, amados, uma interação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma unidade. Então, amados, o Espírito Santo também, da mesma forma, ele não age sozinho. Nós precisamos interagir com ele para que a sua missão possa se concretizar na nossa vida. Lá em 2 Coríntios, tá? 3, verso 7. Aqui, amados, se você vê, eu não sei o título da sua Bíblia, mas em 2 Coríntios, capítulo 3, tá? A partir do verso 7, o apóstolo Paulo vai falar do ministério do Espírito Santo. Tá? Ele vai falar do ministério do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, o homem não experimenta, primeiro, o arrependimento. Tá? Sem a obra do Espírito Santo, o homem não experimenta o arrependimento. Ele não experimenta o novo nascimento. Então, como é que a pessoa é batizada? Sem a ação do Espírito Santo. Mas acontece. As pessoas batizam. E ele vai para o batismo sem ter um pingo de noção acerca do que significa ser que é o batismo. Amado, o batismo é um vínculo de intimidade com o Senhor Jesus, com o Evangelho. E quando você tem esse vínculo, aí você tem a essência do Espírito Santo e um novo nascimento. A pessoa é batizada sem um pingo de entendimento, sem orientação, sem um princípio de conversão. Porque pelo menos nós precisamos, eu preciso ver com esses meus olhinhos que a terra é de ver. Compromisso com as coisas de Deus, compromisso com a igreja, compromisso com os irmãos, compromisso com o seu vizinho, compromisso com o supermercado, com a bodega, com a comerçaria, compromisso com o seu trabalho, compromisso na escola. Se não tem, vai ser batizado aonde? O batismo ovelha. Não tem nem perigo. Não dá mais. Então, mas sem a obra do Espírito Santo, o homem não experimenta, primeiro, o arrependimento. Porque é essa obra pela qual ele veio fazer. É isso que Jesus disse. Né? Certo? Sem a obra do Espírito Santo, o homem não experimenta um novo nascimento. E sem a obra do Espírito Santo, ele não experimenta a transformação na imagem do Senhor Jesus. Ele não é transformado na imagem do Senhor Jesus. Mas parece demais com Jesus. Foi isso que disseram de Pedro, que ele tentou negar Jesus, mas o discipulado foi tão forte, Jesus na vida de Pedro, que ele não conseguiu negar diante das pessoas. Tá? E aí, amados, o batismo é justamente a prova de um relacionamento que eu tenho com o Senhor. E a gente precisa se parecer com Jesus. Pode ver o casal, quando ele é bem íntimo mesmo, a gente já olha para um e está vendo o outro, olha para o outro e está vendo um. Ele se identifica, apesar de uma certa diferença, né? Nós temos, mas apesar de vocês são tão parecidos, eu digo obrigado, minha esposa agradece. Né? Eles são tão parecidos, mas o que é que a pessoa está querendo dizer? Não é o físico, não é a nossa estrutura, mas é a ação do Espírito Santo, é o nosso espírito, é a nossa alma, que interagem um com o outro a ponto de nos relacionarmos e das pessoas olhar e achar parecido. Tá certo? É porque as pessoas elas não sabem muitas vezes explicar. Mas para você ver, até o ímpio, amado, identifica isso na vida de um crente. Se nem você dizer que é crente, muito menos estar com roupa de crente, até porque roupa de crente não existe, né? Mas não existe uma loja celestial fabricada, né, para sair aquele molde, não.
Mas existem roupas que realmente você convém o servo de Deus andar vestido, não é? Mas não meramente isso, as pessoas olham e dizem assim, cara, você é cristão, você é crente. Se um ímpio identifica isso, ainda mais nós, aí vai ser batizado uma pessoa que não tem nenhum princípio da ação do Espírito Santo, só para ser batizado, porque talvez ele mude de vida. Aonde? Nós não temos esse princípio aqui na Bíblia. Tá? E aí, amados, a ação do Espírito Santo, ele é tão essencial na nossa vida, que ele passou a ponto de ser chamado de o ministério do Espírito Santo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 3, tá? A partir do verso 7, ele diz assim, olha, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério que veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse, ou desvanecente, tá certo? Ele diz, não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Ele está falando aqui, amados, do ministério, né? Ele tratando aqui a questão do ministério, da missão que Moisés tinha, e o relacionamento que ele tinha com Deus era tão grande, que quando ele saiu da presença de Deus, ele vinha refletindo a glória de Deus, e as pessoas olhavam para ele e via aquele reflexo do rosto dele. Cadê esse reflexo no rosto dos crentes? Reflexo da presença de Deus. Eu vejo aqui o reflexo do celular, está passando tanto tempo no celular que a gente olha, está a tela do celular na tua cara. Passa tanto tempo amado olhando para um celular que quando olha para a pessoa, os olhos não. Aí você vê, irmão. Não, porque eu notei aqui na 7, né? Certo. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, é os 10 mandamentos. Isso, exatamente. Os 10 mandamentos, tá? Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não puderam fixar. Esse ministério veio com tal glória. Por quê? Porque Moisés, quando desceu, ele desceu com a glória de Deus na face dele. E trouxe ali as tábuas dos 10 mandamentos, tá? Mas aí, amados, o apóstolo Paulo diz que não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem mais glória, em comparação com a glória insuperável, que é a ação do Espírito Santo. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que agora permanece. O Espírito Santo, Jesus diz, eis que estarei com vocês todos os dias. A ação do Espírito Santo, essa glória, amado, que é para habitar na nossa vida, e é para ser resplandecente, amado, para a vida das pessoas. Agora, amados, nós estamos falando aqui da interação. Eu preciso interagir com o Espírito Santo. É uma obra de parcialidade. Eu criei, né, essa questão nossa, esse jargão, dizer, eu faço e Deus faz. É essa parceria. Deus escolheu, foi Ele, amados, que decidiu, e é a soberania dele. E nós precisamos entender isso. Nós somos cooperadores com a obra de Deus. Então, existe o ministério do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo ela é tão essencial na nossa vida que ela passou a ser um ministério da igreja. Tá certo? Próximo. Agora o conceito, amados, de que o Espírito Santo não age sozinho. Uma vez que nós estamos tratando da interação. Tá? Então, o conceito. Eu vou trazer aqui vários textos bíblicos. Porque, amados, todo estudo, todo conceito, ele precisa estar embasado na palavra de Deus. Porque senão, meu filho, é coisa de homem. Tá? É coisa de homem. Precisa estar embasado na palavra de Deus. Nós precisamos ter textos que respaldem aquilo que nós estamos ministrando. Certo? Então, o conceito de que o Espírito Santo ele não age sozinho. Então, vamos ver na Bíblia situações, textos bíblicos, em que realmente o Espírito Santo ele não age sozinho. Ele precisa de uma ação também da nossa parte. Lá em Romanos 8, 26. O que diz aí? Vamos trabalhar a Bíblia. Hoje você não sabe aqui com calo no dedo para a Bíblia.
mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pronto. Então ele diz, amados, em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda. Tá? Essa palavra, amados, no original, em grego, ela é bem complicada, até de se falar. Eu não sei grego, certo? Mas é complicado até de se falar. Mas o sentido, amados, dessa ajuda, tá? No texto original, o qual ele é extraído e aplicado, né, nas versões bíblicas, tá certo? Ele aqui, amados, quer dizer você pegar firme contra alguma coisa, pegar firme contra alguma coisa, mas você não faz isso só, você vai fazer com alguém. Então é isso que ele está dizendo aqui no texto, tá? O Espírito Santo nos ajuda a fazer o quê? A pegar firme em alguma coisa, mas com a ajuda do Espírito Santo. Então ele nos ajuda. Você vai pegar aqui algo aqui pesado, tá? Eu vou pegar isso aqui, aí vou levar para ali. Posso pegar só? Posso, mas não vou me amostrar. Depois eu dou um jeito na minha coluna, aí tá aí o garotão com a coluna torta, né? Então, não vou me amostrar. Aí eu digo, Fernando, vem aqui, me ajuda aqui, vamos levar isso ali, me ajude a levar isso ali para trás. Ou seja, eu não fiz só, eu precisei de alguém para me ajudar. E o Fernando veio e disse, pastor, eu vou te ajudar também, porque eu estou falando de coluna, não posso pegar só, então vamos pegar nós dois. Tá? Então, isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nem faz só, e nem eu também posso fazer só. Vocês entendem isso, né? Eles estão aqui. Amém. Amém? Amém. Então é exatamente isso, tá? Que esse texto está falando para nós. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não oramos como convém, ou como é necessário, como é preciso. E aí a gente busca a ajuda do Espírito Santo, ele me diz como é que você ora e você faz. Ele me conduz, ele vai orientar como que vai ser essa oração. O pessoal do Ministério de Intercessão, os irmãos aqui, tem pessoas aqui que elas têm dom nessa área, mas precisa desenvolver esse dom, precisa ser trabalhado esse dom aqui na sua cabecinha. Para isso que eu estou aqui trazendo os livros nessa área, tá? Para que você estude mais e o Espírito Santo vai abrir a sua mente, ele vai lhe ajudar. E aí você agora, tá certo? Municiado, tá? Por essas orientações do livro e também da ação do Espírito Santo. Quando você for orar no Ministério de Intercessão, você vai orar exatamente como convém. Você não vai estar repreendendo o papagaio que está lá na esquina, não. Você vai estar exatamente usando aquilo que está acontecendo aqui nesse mundo espiritual, no culto da igreja. Eu digo, mas eu já passei por isso. É interessante. O Espírito Santo diz assim, ó, faça isso. É uma orientação do Espírito Santo, porque há uma necessidade naquela hora de que aquilo precisa ser feito. E quem vai fazer? Você. Então há uma parcialidade, tá certo? Há uma interação, e é por isso, ele nos ajuda. Amém? Amém. Em João 16:8, João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Pronto. E quando ele vier, Jesus disse, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou trazer, vai vir outro Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Convencer. E aí, amados, eu não sei quanto é você, mas eu achei legal esse estudo, porque isso aqui abriu minha mente para algo que estava aqui com um ponto de interrogação. Jesus disse, olha, ninguém vem a mim se aquele que me enviou, o Pai que me enviou, não o trouxer. Então eu entendo que há uma ação sobrenatural de Deus na vida das pessoas para que ela possa vir para a igreja. E aqui ela é apresentada a Jesus, e aí você toma a sua decisão. Há uma ação sobrenatural de Deus porque nós, amados, escravos do pecado, não temos condição de tomar essa decisão, porque o pecado é bom demais. Se não fosse bom, é pecado.
E aí, amados, há uma ação sobrenatural que eu entendo de Deus. Mas aí eu vinha na minha pergunta aqui na minha cara, vem cá, se Deus precisa agir, e a decisão que eu preciso tomar foi porque Deus vai exigir aqui, então por que o mundo deve ser condenado? Não pode. Porque depende de Deus, então ele não pode ser condenado, porque a gente não tem condição de tomar a decisão sozinho. Você já pensou nisso, não? Eu já li um texto, e eu achei muito interessante esse estudo aqui, porque muitas vezes as pessoas ficam esperando. Sabe o que as pessoas dizem? Não sei se já disseram para você, que você já foi evangelizar, pregar para alguém, ela disse assim: não, ainda não estou preparada. Não, ainda não estou preparada ainda, mas eu vou à igreja, eu só não estou preparado ainda. E nunca vai estar. Tu tá? Eu cheguei assim. Ah, sim. Eu sei. Pois é. A pessoa diz: não estou preparado. É porque ela não tem noção do que é que isso significa. As pessoas entendem que elas, não, aí, ainda mais pelo aquilo que nós pregamos, eles acabam entendendo isso como uma certa barreira, porque eles estão nessa situação e eu preciso reverter, mas eles não tem condição, porque se a gente pudesse nos preparar, Jesus não morreu de graça na cruz. Não precisa de Jesus morrer na cruz. A gente não pode se preparar, a gente não pode se justificar, a gente não pode se purificar do pecado. Então para que Jesus veio? Mas é assim que as pessoas pensam. Não, é porque a minha vida não está ainda de acordo com o que eu entendo para poder eu ir para a igreja. É assim que as pessoas dizem. Minha vida, não, eu sei, poxa, porque a minha vida ainda não está assim, mas quando tiver, o meu filho vai estar nunca. Porque escravo, mano, não tem condição de se libertar. Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele vai convencer. Ele vai chegar para você e abrir os seus olhos. Ele vai chegar para você e falar, claro, coisa que você... É mesmo. Como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não entendi isso antes? Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento da humanidade. Entendimento de quê? De entender a obra de Jesus na cruz. Mas o Espírito Santo vem, vai falar, vai abrir o seu entendimento e vai convencer você. Um bom vendedor, estou falando com meu filho sobre uma empresa de vender um produto tal, eu digo, rapaz, não interessa o produto. Porque não existe produto ruim, existe um péssimo vendedor. No que eu quero dizer que existe produto ruim, sim, tem. Mas eu quero dizer no caso de venda. Um bom vendedor, amado, ele vende uma casa de palha pegando fogo. Ainda vende o seguro. Um bom vendedor. E aí, amados, quando você, não sei se aqui tem vendedores, né? Eu sou um bom vendedor. Tá? Por quê? Porque eu já experimentei essa área. Então, qual é o primeiro ponto, o primeiro passo ali que o vendedor precisa fazer? Ele precisa convencer você a comprar esse produto. Não é não? Às vezes, o bom vendedor, mas você não está nem precisando. Você não estava nem pensando em comprar. Aqueles galegos lá na casa de vocês. Não é não? Chega lá com aquela monte de tralha. Aí desce cadeira, panela, pinico, desce, e aí vai qualquer coisa. Aí olha aqui, olha aqui que coisa linda, olha uma promoção, olha a promoção e tal, você só paga e tal, você, não, mas, e aí vai, você, vou comprar. O que ele fez? Ele convenceu você. Mas quem foi que comprou? Você. Quem foi que tomou a decisão de comprar? Você. Ele apenas lhe convenceu de algo que você nem precisava. Lhe convenceu você a fazer uma dívida que você não estava nem podendo fazer. Esse é o bom vendedor. Pois o Espírito Santo, exatamente está aqui. Fala em João 16:8. Jesus disse que ele vai vir e vai convencer o homem de quê? Do pecado. De que você é pecador. De que a sua vida está destruída. Que você se apartou de Deus. Aquilo que você faz não se agrada a Deus e há uma penalidade para isso. Do juízo de Deus. Ele vai vir. Eu vou voltar para julgar o mundo e dar a justiça de Deus. E Jesus disse, porque eu vou para o Pai. Vai acontecer uma justiça. E essa é a ação do Espírito Santo. Então ele vai convencer. Se ele vai convencer, alguém precisa aceitar.
alguém precisa entender. Então, amados, o Espírito Santo ele age, mas o outro lado também precisa reagir. Então eu entendo, amados, que infelizmente o mundo que vai ser, né, julgado pelo Senhor e condenado foi um mundo que não recebeu. Nós vamos ter texto aqui, vai justamente falar sobre isso. Mais um pouquinho na frente a gente vai dizer agora. Então vamos lá. Romanos 1. Romanos 1. Esse texto de Romanos 1, até porque só o que tinha colocado no texto, mas não achei legal. Não. Romanos 1, a partir do verso 18. Romanos 1, a partir do verso 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois, desde a criação do mundo, presta bem atenção nisso aqui. Amados, esse texto eu até esqueci, porque eu tenho um lapisinho azulzinho, que a caneta não dá certo, passo por lá. Eu gosto sempre de grifar textos que é mais usual, né? E mais fala, eu gosto de fazer isso. Eu esqueci de fazer isso aqui. Porque isso aqui, amados, o que falou muito ao meu coração. Presta bem atenção, olha, esse texto. Lê a Bíblia prestando atenção. Portanto, verso 18, a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de Deus. Ela abafa a verdade de Deus. Ela esconde a verdade de Deus. A verdade pela injustiça. Pois de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Amados, essa condenação de Deus aqui que ele está falando, não é de quem não conheceu a Deus, é de quem conheceu a Deus. É de quem conheceu a Deus e suprimiu ali a justiça de Deus e passou a viver pela injustiça, tá certo? Que passou a adorar outros deuses. É exatamente aqui, pessoas que conheceram a Deus. Deus não é imparcial, Deus não é injusto, amados, tá certo? Então, amados, o que eu quero que você entenda é a ação do Espírito Santo. O conceito que o Espírito Santo não age sozinho é de que nesse texto aqui, tá? Deus conduz o homem ao arrependimento através dos seus feitos, da sua criação, da manifestação da glória de Deus, para que você entenda e conheça Deus. Amém? Amém. Essas pessoas vão ser condenadas porque elas conheceram a Deus, mas abandonaram Deus. Tá? Esse texto aqui é muito claro sobre isso. Lá em Efésios 2, Efésios 2, a partir do verso 8 ao 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Porque pela graça nós somos salvos. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Deus, Ele nos deu o que? O dom da fé. A gente crê. Tá? Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Tá certo? Em Romanos 10, 9, o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca
confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. É a fé. Quem é que nos dá essa fé? Deus. Mas eu preciso professar essa fé. Eu preciso viver essa fé. Então, eu preciso tomar uma atitude. Tá? Eu creio na volta de Cristo. O Senhor é tão maravilhoso que Ele me concedeu essa fé. E eu hoje passo a viver por ela. Tá? Mas é uma decisão minha. Eu creio na volta de Cristo. Vocês estão entendendo? O conceito de que o Espírito Santo ele não age sozinho. Uma parcialidade, uma interação entre o Espírito Santo. Em Marcos 1, Marcos capítulo 1, 15. Marcos 1, verso 15. Tempo é chegar, dizia aí, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia nas obras novas. Pronto. O tempo de Deus é chegado. Arrependam-se, creiam nas boas novas, o Evangelho. Mas a gente vai ficar aqui nos verbos. Arrepender e crer. Tá? Arrependam-se e creiam. Quem tem que fazer isso? Eu. Quem foi que me mostrou? O Espírito Santo. Quem foi que abriu meus olhos? O Espírito Santo. Quem foi que me convenceu? O Espírito Santo. Mas sou eu que tomo a decisão. E é por isso que o verbo está aqui. Uma ação. É um verbo de ação. Arrependam-se e creiam. Aqui, amados, esse verbo está conjugado exatamente no sentido de que precisa ter uma ação. Eu preciso me arrepender. Eu preciso crer. Certo? Então, amados, nós não podemos cruzar os braços e esperar que caia um raio do céu. Geralmente não dá certo, né? Porque raio quando cai, a bagaceira é grande, né? E Deus me acorde, me levante e crie um desejo de mim para poder ler a Bíblia, para eu poder buscar a Deus, para eu poder estar em oração. Vai ficar agora nesse negócio, no muro das lamentações, esperando, amados, que aconteça aquilo que você tem que fazer. É você que tem que buscar. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. É você que tem que buscar. Saia da zona de preguiça, da zona de conforto, da zona de comodismo, tá? E busque a Deus. Bote o joelho no chão. É você que tem que colocar o joelho no chão e orar a Deus. E Ele responde. Pessoal, eu não quero botar o joelho no chão. Não quero orar, mas quero ter resposta de Deus. Não interessa, é cara de pau. Movido pela santa preguiça. Até preguiça santa. Hoje eu estou com uma santa preguiça. Né? O crente tem que colocar tudo. Né? Em 2 Coríntios 4, verso 13. Vai estar. 2 Coríntios 4, 13. Quem achou? Lê. Está escrito: por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém. Por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Esse espírito, amados, é concedido a você. É concedido a mim, é por isso que eu estou aqui. E por isso eu creio. Porque o Senhor nos concedeu esse espírito. E agora eu creio. Mas essa fé, amados, tem que habitar no meu coração. E sou eu que tenho que colocar em prática. É uma fé, amados, atuante. É uma fé que se move. É uma fé, amados, que pode ser até o contrário daquilo que é fé, como o apóstolo Paulo falou. Mas, amados, é uma fé que eu gosto de dizer que ela se materializa pelo aquilo que eu faço. E acontece. Amém? Amém. Gálatas 5, 16. Glória, o relógio parou.
porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Digo, porém, andar. Andai, a conjugação da tua. Andai. Andai, né? Andai em espírito. Outra versão diz o que aí? Por isso digo, vivam pelo Espírito, de É. modo nenhum. Se. De modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pronto. Nós vemos isso na terça-feira passada. Então, andai, vivam. Todas essas, amadas, é uma expressão de ação. Tá certo? Então, esse aqui, principalmente no original, dá um sentido de caminhar. Vivam, caminhem, ande, em quê? No Espírito. Ou seja, é a essência da tua vida. É para onde tu vai, para onde tu faz. Tá certo? Tu tem que estar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Romanos 8,14. Abra aí quem abriu dele. Romanos 8,14. E quem não abriu, depois pode abrir em Atos 2,4. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os quem? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pronto, não perguntei novamente só para que ela pronunciasse. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo. Já falei, acho que uma vez eu já usei esse termo aqui, a questão do guia, né? Você vai para uma excursão, você vai para um determinado lugar, e aí lá tem um guia. Quem é o guia? É uma pessoa que conhece aquele lugar, e ele vai fazer, junto com você, vai levar lugares e os caminhos que ele sabe que você pode andar e não vai ter problema. Esse é o Espírito Santo. Ele é o seu guia, mas para poder lhe guiar você precisa estar junto dele. Eu ando andando aqui e o guia do meu lado, muitas vezes na minha frente, me mostrando o caminho. Por quê? Porque ele conhece aquele lugar. Então, amados, o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Mas ele só pode fazer essa obra, esse ministério dele, se você entender isso. Senão, não vai ter esse ministério do Espírito Santo na sua vida. Tá? Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Segundo o quê? O Espírito. Consegui que falasse. Segundo. Ah, tá. Segundo o Espírito. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Pronto. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Né? E todos. O que mais? Ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas. De acordo com o que o Espírito Santo os capacitava, concedia. O Espírito Santo capacita, mas é você que faz. Eles só falaram em outra língua porque o Espírito Santo capacitou, mas foram eles que falaram. Uma das maiores dificuldades da pessoa não ser batizada pelo Espírito Santo Ela se prende. é porque, meu filho, você precisa interagir com o Espírito Santo. Aí, ó, olha o que foi que aconteceu em Atos. O Espírito Santo visitou aqueles homens, somente aqueles que estavam esperando pela ação do Espírito Santo, aqueles que foram selecionados. E aí, quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo capacitou eles. Aí eles falaram na língua materna de outros povos, as quais eles nem imaginavam que eles podiam falar línguas dessa língua. Mas o Espírito Santo capacitou, mas eles foi que falaram. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles colocaram para fora, começaram a falar. E aí a maioria, muita dificuldade que a pessoa tem, justamente para receber ali o dom do Espírito Santo, que é falar em línguas, né? Falar em línguas é justamente por isso. Porque ele fica ali e fica pensando, e ele pensa outra coisa e começa glória, começa um peru, glória. Para de dizer isso. Você não vai mais falar em português, nem igual. Está cancelado o português aí na sua língua. Eu sei, ele começa a orar. Nem é hora de orar, não, meu filho. É porque aí você está racionalizando. E é uma ação espiritual, o Espírito Santo já está aqui na sua vida. Quando você entende isso, a pessoa sai, começa a falar e ninguém, pô, dispara.
não é hora de orar, não tem nada que estar orando. Nem hora de estar glorificando. A língua é até o peru, né? Não, ele vai falar em línguas, eu ajudo ali a pessoa, mas você precisa entender isso, né? E ali, amados, é o Espírito Santo, é o pastor, mas você precisa fazer a sua parte, será possível? Porque eu não posso fazer, o Espírito Santo também não faz, o que ele precisa fazer já está sendo feito, está capacitando você, está ali entregando, está aqui, ó. Agora use, fale, amém? Amém. Quem aqui ainda não foi batizado pelo Espírito Santo? Recebeu o dom de línguas? Nossa, socorro? Não, já não. Eugênio? Francisco? Benzinho, fez escola de graduação. Então pronto. Sabe? Próxima vigília? Eu não sei. Não sei se está pressionado. Próximo ano, né? Próxima vigília. Janeiro. Próximo ano. É próximo ano. Próximo mês. É próximo mês. Mas porque a gente precisa entender isso. Estava lá, aquele jovem lá, Rafael, dele, né? Aí estava lá. Quando ele estava lá na aula, lá, o Espírito Santo falou para mim: enche ele vai se batizar. Esperamos um momento. O Senhor disse como é que era para fazer. Né? Cheguei lá e digo: olha, vamos cantar em cantos espirituais. Falar em línguas. Começa a cantar em línguas. O Senhor mandou fazer isso. E aí a gente obedece. Mas aí Deus faz e a gente tem que fazer, né, a nossa parte. E aí chega lá pro jovem, ele estava lá agachado e orando, não sei o que, estava igual. O Senhor, o Espírito Santo está dizendo que ele já batizou. Vai falar agora em línguas. Essa língua você não conhece. Aí o seu não, você vai falar assim, tá pronto. Ele ria demais. Quando ele entendeu, soltou, abriu a boca e pronto. Foi batizado pelo Espírito Santo. Tá certo, amados? Então, há essa interação, tá bom? Em 1 Timóteo 4, 14. Não. Esse aqui não. Esse aqui eu vou deixar. Esse aqui é para. Eu entendo que é para a outra parte do livro. 2 Timóteo 1,6. 2 Por Timóteo. cujo motivo te lembro do desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vocês estão brincando de espada para lá? Rapaz, deu tempo nem eu virar a primeira página. Rapaz, Ela leu o estudo aí, viu? a Júlia está aí rápido, a Júlia. Timóteo o quê? 2 Timóteo 1,6. Vamos lá, desça, lê de novo aí. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Pronto. O apóstolo Paulo falando a Timóteo diz que desperte o dom que há em ti. Outra versão aí. Pronto. Mantenha viva, desperte. Tem outra versão aí? Reaviva. Pronto. Vamos pegar aí. Despertar, manter vivo, reavivar. Então, amados, nós voltamos lá para aquele ponto. O Espírito Santo, como fogo, precisa ser alimentado quando lhe fornecemos o combustível. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz: reaviva o dom que é em ti. Mantém acesa essa chama, mantém viva, desperta o dom que está em ti. Tá certo? Tudo isso, amados, esses verbos está conjugado em ação. É você que precisa fazer isso. Mas você tem um dom de tempo? Não, rapaz, tem que estar enferrujado. Você tem que ter cuidado, você tem que andar com desgripante espiritual, principalmente aqui nessa área. Inventei essa agora. Mano. Eu tenho uma moto que, de vez em quando vou lá para vou pescar, eu vou na moto porque eu tenho acesso a só de moto, porque eu não tenho grupo. Então eu tenho como sempre desgripante. Para que não enferruje lá. Então o crente precisa ter um desgripante espiritual. Porque está enferrujado as engrenagens, amado, de falar em línguas, de ser usado pelo Espírito Santo. Reaviva a chama, acende essa chama. Tem um fogo que está apagado faz tempo, nem fumaça mais tem. Misericórdia, amados.
Mas é muita gente mesmo. Muita gente que já está no passado. Ela já deixou, foi numa gaveta do museu. Quando ela foi batizada pelo Espírito Santo, quando ela foi usada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Mantenha a chama viva. É você que precisa fazer isso. É você que precisa ser despertado. O Espírito Santo, amado, não tem gente assim, eu já orei, coloquei de Deus, pastor, porque eu queria assim, me acordar assim na madrugada. E o Espírito Santo, amém, está jóia. Eu digo que já fez comigo. Eu saía para trabalhar às 4h pouco da manhã, eu coloquei diante de Deus essa oração. E aí, amado, muitas vezes estava um som miserável, né? O Espírito Santo me chamava e eu ficava meio atordoado. O Espírito Santo chegou no meu pé do ouvido e disse, aí cadê o corpo? Não respondia, eu me joguei. Não sei como é que ela falou, eu presto no chão. Né? Porque eu pedi. O Espírito Santo vai me acordar. Está cheio de pessoas aqui que já pediram o Espírito Santo me acordar. Rapaz, é porque o Espírito Santo é tranquilo, macio. Porque se fosse eu te pedi que você me acordar. Tá na rede, corta os punhos. Tá na cama, joga um balde d'água. Não vai, filho. O Espírito se acorda. Não tem nem perigo. Pense eu agindo na vida de vocês como Espírito Santo. Tenho certeza que vocês se acordaram para orar. Principalmente se acordaram clamando a Deus pela vida, porque o balde d'água tem que pensar que está morrendo afogado. Sonhando um pesadelo miserável, tá certo? Cortaram os punhos da rede, você pensava que estava caindo no prédio dele, fiz no chão. Aí, pronto. Amados, a gente pede o Espírito Santo, mas aí, amados, como eu estou dizendo, é uma interação, é uma parceria. Ele faz, mas você precisa fazer a sua parte. Amém? Amém. Eu espero, amados, que aqui não seja, aqui eu tenho um estudo, tá? Aqui uma teoria, um ensino, mas, amado, na igreja tem que ter a prática. Eu quero ver o Espírito Santo mudando a vida de vocês. Eu quero ver os olhos de vocês brilhando. Glória a Deus, porque hoje eu estou vendo a ação do Espírito Santo. Eita, glória a Deus! Eu não estou vendo ele dormindo hoje. Não foi. Rapaz, olha que coisa maravilhosa. Oh, o Espírito Santo só do meu. Não foi o brilho da minha face que fez isso hoje. Não teve o brilho que deu um jeito. Oh, glória a Deus. Tá? Glória a Deus. Amados, a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Com certeza, Deus se alegra, amados, quando a igreja busca a face dele. Graças a Deus a gente faz isso aqui sadio, né? Com a alegria do Senhor, isso é muito bom, com certeza. E é isso que eu entendo que é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja do Senhor Jesus. Não é com peso, né? Não é algo pesado para a vida dos irmãos, ainda que às vezes o Senhor desse realmente um cajado, é necessário, tá? Mas com certeza Deus sempre tem um refrigério. Esse é o nosso Deus, tá? Deus de amor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.